você paga mais de R$ 400 na sua conta de luz, esse recado é para você. O nosso canal conseguiu uma parceria exclusiva com empresas da energia solar. E, para garantir a vocês um desconto de 13 a 20%, é só vocês se cadastrarem no link abaixo, que também vai estar nos comentários fixados e na descrição do vídeo. Totalmente seguro, totalmente legal, aprovado pela Enel. É só você se cadastrar e aproveitar o benefício. Pense bem, o mínimo que você vai economizar é R$ 600 por ano. É um bom dinheiro para sobrar no bolso, né? É rápido e fácil. Só se cadastrar no link abaixo, seguir o passo a passo que não leva nem 2 minutos e aproveitar esse benefício aqui exclusivo do canal. Lembrem-se, são 70 mil vagas no Brasil. Não são 70 mil vagas no canal, são para o Brasil. Então, quem se cadastrar primeiro, leva. Todos vocês sejam muito bem-vindos e bem-vindas, tá? Vamos ao principal de ontem. Vamos já começar com a pancada. Dr. Júlio Cury fez refez ali o laudo de necropsia, refez o estudo. E ele viu alguns pontos ali que me chamaram a atenção muito, por demais. Ao ler o exame de necropsia, ao ver a fauna cadavérica, ele se atentou ao tamanho da pulpa da mosca, que estava com 0,3 milímetros. Isso, na medicina legal, quer dizer o quê? Quer dizer que o corpo da Vitória estava ali, naquele local, há menos de 12 horas. Por que ele sabe isso? Por conta do tamanho da polpa, que estava com 0,3 milímetros. Aquele tamanho ali é pertinente a um depósito da mosca de menos de 12 horas. O que significa isso, então? Significa nada mais, nada menos, que o corpo da Vitória ou estava protegido naquele local e ficou desprotegido, alguém retirou, ou o corpo dela inicialmente não estava lá e foi colocado naquele local em menos de um dia. Se ela desapareceu dia 27 de fevereiro, então em 5 dias o corpo dela estaria encoberto, protegido ou em outro local que não tivesse acesso a insetos, tipo um quarto fechado, alguma coisa do tipo, guardado em qualquer outro local. Mas naquele local ali, ela não estaria aos 7 dias corridos. Dr. Júlio foi muito enfático nessa informação. E não estamos falando em achismo, não estamos falando em pessoas que podem entender, eu acho, eu acredito, não. Estamos falando de uma opinião de um especialista. Estamos falando de uma pessoa que estudou anos e anos, trabalhou mais de 20 anos como diretor do IML e deu uma informação técnica. Não sou eu que estou falando, não sou os advogados, não. É um médico legista, habilitado em exames de necropsia, rotineiramente convidado a prestar esclarecimentos, depoimentos, perícias, fazer palestras, e a informação dele foi precisa. Então, a Vitória, infelizmente, nessa investigação, se demonstra que a investigação foi muito acelerada, para não dizer outra palavra, para não dizer mal feita. Há muitos pontos que estão em aberto, e agora, com essa informação trazida pelo Dr. Júlio Cury, nós ficamos mais confusos ainda. Eu acho que todo mundo aqui ficou confuso. Quem conseguiu entender alguma coisa ontem do que o Dr. Júlio disse, ficou, acho que, de boca aberta. Eu fiquei. Porque quando se faz uma leitura de que o corpo não estaria ali a menos de 12 horas, se pergunta, tá, se ele está ali a menos de 12 horas, você nunca leu o que eu escrevo. Acabei de ver, Alessandra. Acabei de ver, mas agora não consigo, são muito rápidos os comentários. Se o corpo se o corpo estava a menos de 12 horas naquele local, significa que ele estava em outro local. Se estava em outro local, qual é esse local? Onde estava escondido? Onde estava protegido? Onde estava guardado o corpo da Vitória? Primeira pergunta.
Segunda pergunta, quem levou o corpo da Vitória para aquele local? Terceira pergunta, quem levou o corpo não levou as ferramentas. Fato, já que há dois caminhos aqui, nós podemos ver, o corpo foi encontrado na junção aqui entre as cores, as ferramentas estão de um lado e o corpo está de outro. Então quem levou as ferramentas não levou o corpo, porque não deixaria as ferramentas de um lado e o corpo de outro. Fato, um ponto pacífico. Então, o que a polícia diz que inicialmente que o crime teria sido cometido por uma única pessoa, não bate mais, pelo menos quanto à ocultação. Outro ponto que o Dr. Júlio Cury, ao analisar todo o laudo ali de necropsia, o corpo da Vitória, ele foi muito incisivo e convicto em dizer: o Michael não praticou o crime sozinho. Mas não praticou o crime sozinho em que sentido? Ao tirar a vida dela. Por quê? Porque ela não tem nenhuma lesão de defesa, ela não apresenta nenhuma característica de defesa. Para que acontecesse isso, ela teria que estar como imobilizada. Se no laudo, no exame cadavérico, não se demonstrou que foram utilizadas cordas, porque estariam marcas no corpo dela, significa que alguém teria segurado ela por trás. Para que, evidentemente, ela não conseguisse se defender e tomasse ali as facadas. Então, quando a polícia disse que esse crime teria sido cometido única e exclusivamente pelo Michael, o corpo da Vitória diz outra coisa. O corpo dela fala outra verdade. O corpo dela disse: não foi só o Michael. Teve outra ou outras pessoas que praticaram do crime. Isso não sou eu, Marconde, que estou dizendo. Estamos falando de um dos melhores médicos legistas do Brasil, Dr. Júlio Cury. Ao analisar fotos, a perícia, como foi feita e todos os detalhes, ele foi muito incisivo e também muito enfático nas informações. Outro ponto que ele nos deixou muito convictos, muito clara a informação, é que a Vitória só sofreu golpes de arma pérfuro cortante, ou seja, faca. Muitas pessoas falavam aí da internet que poderia ter sido utilizado outra coisa. Ah, eu vi a foto. Então, as fotos que vocês viram, o Dr. Júlio também viu. Quem teve a curiosidade de ver as fotos vazadas da Vitória, infelizmente, que não era para ninguém ter visto. Mas o Dr. Júlio foi muito claro. Não. Ela só teve ali ferimentos por arma. Saúde. Ferimentos por uma ferramenta pérfuro cortante. Então, para o Dr. Júlio Cury, a última facada teria sido a intraclavicular, a que pega aqui e vai na aorta descendente. Por quê? Por conta da posição. Por conta da posição, não seria fácil para o Michael fazer aquele ferimento em primeiro local. O Dr. Júlio acredita, e eu também, que o primeiro golpe teria sido no tórax, e depois, ou na boca. Primeiro na boca ou no tórax, e depois, por último, o mais letal, que seria na aorta, que teria levado ela a uma hemorragia interna. O Dr. Júlio também deixou muito claro ali com relação à quantidade de sangue. Por que não há tanto sangue na parte externa e sim na parte interna? Por quê? Porque no ato de golpear, né, a ida e a vinda, a própria volta da faca faz com que o músculo se feche, impedindo a passagem para o meio exterior do sangue que veio da hemorragia, ficando dentro da Vitória. E ele também relata ali grande quantidade de sangue contada dentro, na cavidade abdominal. Isso, por si só, já demonstra por que não encontramos tantos sinais de sangue no carro e na casa do Michael. Então, o local que foi cometido o crime, casa do Michael, para onde foi guardado o corpo da Vitória? Ninguém respondeu. Uma pergunta que ninguém responde. Segundo, quem levou
o corpo da Vitória para aquele local? Quem levou as ferramentas? São perguntas que ficam sem respostas. Quarto ponto, o doutor Júlio foi muito claro também em falar sobre a falta de cabelo, que mesmo em condições ali de adversidade, da putrefação, da decomposição humana, seria impossível que ela perdesse todo o cabelo. Então o cabelo foi retirado. Pelo doutor Júlio, um claro sinal de que queriam humilhar a Vitória. Um ponto pacífico. Esta imagem aqui desse saco, ele diz mais agora do que antes. Porque pode ser, inclusive, um dos materiais que estava enrolado ali a Vitória. Quando o Dr. Júlio falou sobre o ferimento, estou tentando achar a foto aqui da aorta, aqui. Ele explicou que nesse ponto aqui, como se parecesse o cabo do guarda-chuva, foi o local onde a faca fez o ferimento, que causou ali a hemorragia. O ferimento causado nesta localidade faz com que todo o sangue do corpo se perca para fora ou para dentro, tá? E assim, ela se coloca de uma forma agonizante. Medo. Eu perguntei ao Dr. Júlio sobre quais eram os sintomas que a Vitória sentiu antes do acontecimento. O medo, taquicardia, subida da pressão arterial, pânico, depois os golpes. E isso nos mostrou que a agonia dela, o sofrimento dela foi muito grande. Este exame aqui, analisado pelo Dr. Júlio, deixou muito claro, que o que aconteceu com a Vitória, independentemente do que a polícia disse, não está esclarecido. O esclarecimento, ele virá do avanço da segunda fase da investigação. Por quê? Se pensarmos aqui, quanto tempo a Vitória ficou fora daquele local que ela foi encontrada? 5 dias? Então, qual local que ela ficou? Qual local? Não tem um pensamento, não tem como achar. Tem que saber o local. E quais pessoas participaram dessa monstruosidade contra a Vitória? Quais são as pessoas? Todas essas perguntas carecem de resposta. E principalmente, numa live anterior, na live de sexta-feira, nós falamos aqui sobre a possibilidade de Michael sair pela porta da frente, que é grande. Então temos todo um conjunto que a polícia negligenciou em relação à investigação. A investigação, ela foi muito corrida, ela não respondeu a todos os requisitos, ela não coloca todos os cenários e também não responde ao que a própria investigação coloca no papel. O que aconteceu com a Vitória? Nesta audiência de instrução, no dia 18 de agosto, nós teremos ali a produção das provas que serão realizadas pelo promotor. Mas o promotor tem base o quê? A investigação. E todas as dúvidas levantadas pela própria investigação para o promotor, por isso que o Dr. Jandir requisitou a abertura da segunda fase, ainda não estão sendo respondidas. Então, se tem uma materialidade em relação ao material biológico da Vitória. Em relação ao material biológico da Vitória, se tem uma materialidade. Com relação a outros pontos, o que fizeram com a Vitória, o que não fizeram, por que tiraram o cabelo, por que não tiraram, qual local a Vitória estava, qual local intermediário, qual local que ela não passou, qual local que ela passou. Tudo isso não será respondido nessa audiência. Com toda certeza não será respondido. Então, o que temos agora? Somente
o material biológico da Vitória no carro e na casa do Michael. Mais alguma coisa? Não. Mais nada. As ferramentas que eram do padrasto do Michael, que foram encontradas no caminho também. As fotos encontradas no celular do Michael, a quebra do sigilo telefônico telemático. Muito embora as fotos ali não só façam uma prova em conjunto com as demais. Sozinhas, não fazem. Porque só tem prints, mas ele pode falar qualquer coisa. Então, eu lembro que a doutora Ivalda disse. Quando uma investigação ela começa de forma errada, dificilmente o criminoso fica preso. Quando ela disse lá que o DHPP da capital é totalmente processualista e legalista, foi exatamente o que vemos em contrário na investigação de Cajamar, em que as provas produzidas foram colocadas na medida em que apareciam para tentar se encaixar em uma história que fazia sentido tão somente para o delegado e não para o caso em si, para a investigação. O que eu estou dizendo é que a investigação está errada? Não. O que eu estou dizendo é que a investigação carece de muitos outros objetos para fazer sentido. Com relação ao Michael, não tenho dúvidas da participação dele. Mas e as outras pessoas? E as outras pessoas, quem são? Amigos de Michael? Conhecidos? Cúmplices? Pessoas que foram pagas? Qual a ligação dessas pessoas com Michael? Parentes? Familiares? Não temos essas respostas. Não temos nenhum tipo de resposta com relação a esse requisito. E quando vemos um médico legista dizer categoricamente, olha, a Vitória não perdeu sua vida para uma pessoa, perdeu para mais de uma pessoa. Olha, aquela menina não estava naquele local durante 7 dias, porque as larvas, a fauna cadavérica, se coloca ali há 12 horas no local. Tá, mas onde ela se encontrava antes? Onde estava? Porque a investigação, o processo não responde essas perguntas. Quando o Dr. Júlio fez essa análise, eu fiquei realmente triste em ver que esse crime está longe de ser desvendado. Porque quando você lê o processo, faz todo sentido. Mas quando você vê uma especificidade técnica com relação ao exame cadavérico e uma pessoa que é especialista na área colocar ali a sua tese, aí nós vemos que tem coisa que está faltando. Tem coisa que está faltando. Aproveitando, parando aqui rapidinho, só para lembrar, nós estamos numa campanha, tá? Nós estamos numa campanha para ajudar uma mulher, uma senhora de 84 anos, a Dona Carmen. A Dona Carmen é uma senhora que anteriormente estava em cadeira de rodas, depois ela teve uma AVC, de cama, as pessoas estão cuidando dela, ela só tem ela e o filho. O filho tem 50 anos, mas infelizmente tem síndrome de Down. Então ele tem síndrome severa. Nós assumimos o compromisso, junto à pessoa que aluga a casa para eles, de acertar os aluguéis atrasados. Eu já paguei a conta de água, de luz, mas falta um valor bem grande ainda para acertar os aluguéis. E depois refazer esse contrato para que eles possam devidamente pagar. Já colocamos aqui um advogado amigo nosso para que ele acione o INSS a fim de conseguir alguns benefícios a qual ela tem direito. Já fizemos o pedido para que a água e a luz passem para o nome da Dona Carmen, para que ela tenha os benefícios da conta de água e de luz para pessoas que precisam, coisa que não tinha antes, porque estava em nome do proprietário. Mas assumimos esse compromisso. Então, algumas pessoas já ajudaram, já fizeram aqui, já estamos com 14% do que precisamos para pagar todas as dívidas da casa, mas ainda falta bastante. Então, se vocês puderem ajudar, tá? Nós fizemos as contas aqui de 400 pessoas, 400 pessoas só puderam ajudar com R$50, nós vamos quitar isso e dar paz a essa família. Tá? A casa, por que ela não sai da casa? Porque a casa está toda adaptada. Ela está toda adaptada
a vida dela, uma vida de cadeirante, e agora uma pessoa com AVC que depende de cuidados de terceiros. Que cada um ganha um salário mínimo, o filho ganha pelo BPC, e o aluguel é caro. Então, quem puder ajudar, a chave Pix do canal tá aqui, eu vou juntar para colocar. Por que que eu não eu queria muito colocar a chave Pix dela, o contato dela, mas o que eu não tenho, não pude fazer isso por quê? Porque ela recebe através de cartão benefício. Ela já teve conta, mas devido à natureza da vida, os débitos, as dívidas, ela perdeu. Nome do proprietário eu poderia até colocar, mas eu não terei controle. Então não sei exatamente o que vai entrar e o que não vai entrar. Então preferi dessa forma, muito porque eu não, mais uma vez, eu não quero, não, depois dessa, eu não farei mais nenhuma outra campanha em nome do canal. Depois, qualquer outra campanha que seja necessária, faremos aqui com a ajuda de vocês, em nome dos moderadores, das pessoas, da própria pessoa, porque eu não quero que dinheiro passe pela minha conta para fins desse tipo, porque parece que não tem uma confiabilidade muito grande. Ah, porque você está botando o seu nome. Infelizmente, nesse caso, sim. Mas não queria. Realmente não queria. Então peço ajuda a todos vocês que me ajudem. Eu já fiz o que eu podia financeiramente. Se eu pudesse fazer mais, não estaria pedindo a vocês. Porque muitas outras vezes eu faço sem falar nada. Não precisa. Eu falo sempre isso, que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Mas eu peço ajuda a vocês nesse caso, peço muito, porque me comoveu a situação. São duas pessoas que precisam de ajuda. Muito. Mas continuando aqui, quem puder ajudar, eu ficarei muito grato mesmo. Mas continuando com o caso Vitória. Eu não sei o que fará a assistência de acusação e a promotoria com relação a esse fato que o Dr. Júlio trouxe. Mas eu sei que a defesa vai usar isso daí. Eu sei que a defesa vai usar isso daí. Eu sei que a defesa vai colocar todos os pontos que não foram respondidos. E quando sentar ali o Dr. Fábio Senati e os outros investigadores, a defesa vai vir com tudo, tá? A defesa vai vir com tudo para cima deles. E eles não terão respostas. Não terão respostas. Porque não se tem nem o exato local onde o crime ocorreu. Há fortes indícios que foi na casa do Maico. Segundo as informações, sim. Mas fortes indícios não são provas concretas. Fortes indícios não são fotos, filmagens, depoimentos. Os depoimentos, muitos depoimentos, que quando você analisa friamente, que serão ouvidos ali na audiência, serão respondidos pela defesa e pela acusação, talvez gerem dúvidas, porque ao conversar com algumas pessoas que foram testemunhas nesse processo de investigação, essas pessoas tinham dúvidas. E uma pessoa em específico, me parece que o seu depoimento foi meio que ditado, porque o que eu conversei com ela está bem diferente do que está no papel. Isso me deu muita preocupação mesmo. Outro ponto que a defesa vai bater muito, muito, em relação à ligação do Michael para a mãe, que não deveria ter ocorrido. Não deveria ter ocorrido de forma alguma, foi totalmente ilegal. Foi totalmente ilegal aquela ligação. Então, nós temos aqui provas de que a Vitória não estava naquele local durante todo o tempo, provas mesmo, porque está ali, é o exame de necropsia. Testemunhos que parecem ter sido orientados, que diante do juiz, com as perguntas da promotoria e da assistência da acusação e defesa, podem sair diferente do que está no papel da investigação. E, principalmente, a falta de confissão do Maico. Sim, porque a confissão dele vai ser anulada. Eu já conversei com milhares de juristas, todos eles são categóricos em dizer que a confissão será anulada. Então, para que não tenhamos surpresas desagradáveis, para que as pessoas não falem assim, olha, eu não esperava que isso acontecesse, eu espero de tudo nesse caso. Eu só não estou crendo mais
que teremos a resposta em 100% do que ocorreu. A não ser que, por orientação divina, Michael fale toda a verdade e coloque todos os pingos nos is e todos os nomes. Enquanto não se souber por que o cabelo da Vitória foi raspado, quem raspou, onde a Vitória se encontrava antes de ser colocada no local onde ela foi achada. Sim, porque existe um local intermediário. Houve abuso? Não houve abuso? Quantas pessoas? São perguntas que não têm resposta nesse momento. E todos aqui, eu acredito que querem justiça por Vitória. Todos que estão aqui querem justiça por ela. Não sou somente eu. Somos todos. Mas vai ser difícil fazermos justiça com tantas perguntas. Obrigado pela participação de hoje. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, conto com vocês. Não esqueçam dos outros casos. Assistam os outros casos também, porque são famílias que precisam também ter voz. Não só a Vitória, não só o Adalberto, não só a Isis, não só a Ana Sofia, mas todos os casos que nós colocamos no canal, porque são famílias que sofrem. E nós precisamos de vocês. Para que esse canal cresça e tenha mais relevância e que nós possamos fazer mais e mais. Graças a Deus já ajudamos tantas famílias. E só ajudamos porque somos. Né? Somos. Não é o Marconde, não é a Fabiana, não é a Madalena, não é a Ana Lúcia, não é a Raquel. Somos. E vamos continuar sendo. Né? Então, muito, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até amanhã, se ele assim permitir e quiser. Provavelmente amanhã teremos 3 lives. Uma no canal novo e 2 no nosso canal aqui. Tá bom? Conto com vocês e até amanhã.